Meus amados, quero compartilhar com vocês a oração do Pai Nosso, em que se encontra em Mateus capítulo número 6, fazendo menção que quando nós olhamos o Senhor ensinando a oração aos discípulos, Lucas capítulo número 11 nos relata que os discípulos chegaram ao Senhor Jesus e pediram ao Senhor: Senhor, ensina-nos a orar. E aqui, Mateus capítulo número 6, o Senhor ensina os discípulos a orar. A palavra se encontra em Mateus 6, versículo de número 9 ao 15, que diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Eu quero compartilhar com vocês essa oração do Pai Nosso, porque os discípulos chegaram ao Senhor Jesus: Senhor, nos ensina como devemos orar. E quando nós olhamos essa oração e oramos de uma forma, lemos essa oração de uma forma mais detalhada, nós conseguimos, pelo intermédio do Espírito Santo, compreender a magnitude, a relevância que o Senhor Jesus está ensinando nessa oração. Por quê? Porque ele começa a oração citando: Pai nosso que estais no céu. É princípio de paternidade, de reconhecimento que Deus Pai é nosso Pai, que Ele é o Criador de todas as coisas, é Ele em que nos guarda, nos guia, é que controla nossas vidas, é Ele que precisa ser exaltado e reverenciado. Se nós olharmos nas primeiras partes dessa oração, está toda voltada para a honra e para a glória do Senhor. Está voltada não para as nossas petições. As primeiras palavras estão para a glorificação do nome do Senhor. Ele diz: ó, Pai nosso que estais no céu. É reconhecê-lo como Pai. Mas como eu posso reconhecê-lo verdadeiramente como Pai? Quando eu reconheço também o Filho, porque o Filho tornou-se o mediador entre Deus e os homens. Então, para que as pessoas às vezes falam que não, somos todos filhos de Deus, à luz da Bíblia, à luz daquilo que nós professamos de fé, só pode ser filho aquele que acredita no Senhor Jesus. Só é filho de Deus aquele que tem como Senhor Jesus verdadeiramente o Redentor das nossas vidas. Então, mas Jesus está ensinando para os discípulos: Pai nosso que estais nos céus. Eu quero aqui fazer algumas observações e compartilhar com vocês, para que possamos compreender de uma forma mais clara sobre essa oração que o Senhor Jesus está ensinando aos discípulos. Quando ele diz assim, ó, Pai nosso, quando oramos a Deus, é vital que o chamamos de nosso Pai, que nos lembremos que Ele é nosso Pai que está nos céus, que nos recordamos da sua majestade, de sua grandeza e de seu infinito poder. Nós temos que, antes da nossa oração, antes de começarmos a pedir, nós devemos reconhecê-lo verdadeiramente. Nós temos que exaltar, engrandecer, enaltecer o nome dele. O Senhor Jesus, ele nos ensina isso. A verdade é que muitas das vezes a gente atropela as coisas e acha que é só pedir. Não é só pedir. Nós primeiro temos que reverenciar o Senhor. Nós primeiro temos que reconhecê-lo. Nós primeiro temos que ter a certeza que ele é o Criador de todas as coisas. Mas
A palavra do Senhor nos diz que Ele sabe tudo o que nós vamos pedir. Verdadeiramente Ele sabe, mas Ele está posto a nos ouvir. Então, quando Jesus começa nessa oração, Pai nosso que estás no céu, Ele está mostrando a diferença entre nós e Deus Pai, que é muito grande, a diferença é inimaginável. Mas nós precisamos, na oração, primeiramente de tudo, reconhecê-lo. Se a gente não reconhece Ele como o nosso Pai, aquele que nos guarda, aquele que tem nos livrado do mal, aquele que tem nos dado graça, misericórdia, a gente fica uma oração sem sentido, fica uma oração vazia, porque nós temos que reconhecê-lo primeiro. Jesus disse, ó, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Tudo aquilo que é atribuído a Deus Pai, que seja reverenciado, que seja exaltado, que seja glorificado. Mas se nós respiramos, nós devemos engrandecer o santo nome do Senhor. Se nós estamos com saúde, com vida, ainda que muitas das vezes aconteçam as coisas na nossa vida, nós precisamos exaltar o santo nome do Senhor. Mas a Bíblia não nos fala claramente o nome de Deus Pai, porque Deus é um título. Mas quando o Senhor chama Moisés para e pregar uma mensagem ao povo que estava preso no Egito, e Moisés pergunta ao Senhor, mas o que eu falarei? Quem eu falarei que me enviou? Ele disse, ó, fala para o povo, o grande eu sou me enviou. Ele disse, ó, eu sou o que sou, autoexistente. Então, nós precisamos reconhecer Deus como o nosso Pai, um ser criador de todas as coisas. Então, tudo que envolve em nome do Senhor, nós devemos glorificar a Ele. Tudo que envolve aos atributos, aos feitos que o Senhor fez, porque o apóstolo Paulo mesmo nos diz sobre os atributos visíveis de Deus. E o que seriam os atributos visíveis de Deus? É toda a forma que existe sobre a terra. Tudo aquilo que foi feito, que é se criado na terra, é atributo visível de Deus. É criação de Deus Pai. Então, que nós venhamos entender que primeiro o nome dele tem que ser glorificado. Primeiro temos que reconhecê-lo, para depois nós começarmos a fazer os pedidos daquilo que nós necessitamos. E quando ele diz santificado seja o teu nome, o propósito dessa petição é exprimir esse desejo que o próprio Deus seja reverenciado, seja santificado, que o próprio nome de Deus e tudo quanto esse nome denota e representa seja honrado entre os homens, tornando-se um nome respeitado e reverenciado diante do mundo inteiro. Em outras palavras, nome significa tudo quanto está envolvido na pessoa de Deus, tudo quanto nos foi revelado a respeito de Deus. Então tudo, nós não podemos dizer assim, mas Deus não existe, a ciência não consegue explicar, as teorias conspiradoras não conseguem explicar a inexistência de Deus. Tentam de várias formas dizer que Deus não existe. Não tem como dizer que Deus não existe, pois as teorias em si mesmo caem em contradição. Então o Senhor Jesus está elevando essa oração a um nível espiritual. Está elevando a um nível de conhecimento de que Deus é verdadeiramente nosso Pai, o nosso Criador. E quando diz, venha o teu reino, eu estou explicando aqui parte por parte, para que possamos, de uma certa forma, não fazer uma oração mecânica, mas compreendermos cada parte dessa oração. Ó, venha o teu reino. Quando João Batista aparece pregando no deserto, em Mateus capítulo de número 3, versículo de número 2, ele já chega pregando e diz, ó, arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus. Quando Jesus
nasce nessa terra, automaticamente já se iniciou a vinda do reino, já começou a estabelecer o reino de Deus sobre a face da terra. Por quê? Porque há um projeto de Deus para resgatar os seus, há um projeto de Deus para salvar os seus. Então, quando João Batista aparece no deserto pregando, ele diz, ó, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Jesus mesmo declarou haver uma nova morada. Em João capítulo de número 14, ele mesmo diz assim, ó. João capítulo de número 14, ele revelou aos seus discípulos, quando estava dizendo aos discípulos que era necessário ele morrer, ele disse assim, ó, aos seus discípulos, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando Jesus está ensinando essa oração, venha o teu reino, é ansiar para que o reino de Deus venha se estabelecer sobre a nossa vida, para que o reino de Deus seja expandido a todas as pessoas, a todas as criaturas. Então, quando Jesus nasce sobre essa terra, que ele esvazia-se de si da tua glória, do teu poder, da tua majestade, e vem sobre essa terra para fazer o sacrifício vicário pelas nossas vidas, ali já começou a se estabelecer o reino de Deus. Então, na oração, o Senhor Jesus está nos ensinando que nós devemos ansiar, pedir ao Senhor que o reino dele se estabeleça, que o reino dele venha sobre as nossas vidas. Porque a mensagem inteira da Bíblia nos ensina a aguardar esse acontecimento. Cristo veio dos céus à terra a fim de fundar, estabelecer e trazer até nós esse reino. Eu quero compartilhar também 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 10 ao 13, que diz assim: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Eu quero compartilhar também Apocalipse, capítulo de número 21, que nos diz assim, ó: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com ele. Então, essa oração nós devemos pedir a Deus Pai que o reino dele venha se cumprir, se estabelecer sobre todas as vidas sobre essa face dessa terra. Notório que algumas pessoas não aceitarão, não acreditarão, mas nós devemos clamar ao Senhor. Então, a oração começa, ó: Pai nosso que estás no céu, princípio de paternidade,
Seja feita, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu santo nome, seja honrado o nome do Senhor. Venha o teu reino, se estabeleça o teu reino nas nossas vidas, nos nossos corações. E ainda tem, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas que vontade é essa de Deus? Como que eu posso fazer uma oração, Senhor? Seja feita a tua vontade. Qual seria a maior vontade do Senhor Deus Pai para a nossa vida? Eu quero compartilhar com vocês João capítulo de número 6. João capítulo de número 6. Versículos 37 e 40. Vamos ver qual é a vontade de Deus Pai. Que Jesus está falando assim, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Deus Pai, eu vim, Jesus está dizendo, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que viu o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, quando nós fazemos a oração e falamos, seja feita a tua vontade, a vontade do Senhor Deus Pai é o quê? Que nós venhamos acreditar em Jesus Cristo para que possamos alcançar a salvação de nossas almas. Então, nós começamos a compreender que a oração não é uma oração mecânica, não é algo simples, mas que tem uma significância elevada, muito elevada espiritualmente. Quando nós falamos, seja feita a tua vontade, nós tiramos a nossa vontade e deixamos pela vontade do Senhor. Então a maior vontade dele é o quê? É nos salvar. A maior vontade dele é o quê? Que venhamos acreditar no Filho, Senhor Jesus Cristo, para que possamos alcançar a salvação de nossas almas. 2 Timóteo, capítulo de número 2. 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 3 ao 5, diz assim: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que deve prestar em tempos oportunos. Então, quando nós falamos, seja feita a tua vontade, nós estamos nos entregando à vontade de Deus, que é o quê? De sermos salvos. Então, quando nós falamos, venha o teu reino, nós estamos falando, Senhor, estabeleça o teu reino nos nossos corações, nos corações daqueles que estão ao nosso redor. E seja feita a tua vontade. Salva-nos e salva-nos os que estão ao nosso redor também. Salva aqueles que nós não conhecemos, aqueles que nós não vemos, aqueles que nós nunca vimos na vida ou que nunca veremos na vida. Que seja feita a tua vontade, que a salvação alcance eles também. Então nós começamos a compreender que essa oração, ela é maravilhosa, que o ensinamento do Senhor Jesus nessa oração é maravilhoso. Sabemos que a Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimento. E aqui a gente consegue compreender de uma forma mais abrangente o valor dessa oração que o Senhor Jesus está apresentando. Então, que nós possamos, primeiramente, da oração,
glorificarmos o nome do Senhor, exaltarmos o nome dele. Porque depois da exaltação do nome do Senhor, da glorificação do nome do Senhor, de pedirmos para que o reino dele se estabeleça, para pedirmos para que a vontade dele possa vir sobre as nossas vidas e sobre a vida daqueles que estão ao nosso redor, que é a salvação, aí sim nós começamos a fazer o pedido para nós. Porque aí nos diz, ó, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Essa é uma oração que alude à nossa necessidade. O pão é o sustento da vida. Ela tem o propósito de abarcar todas as nossas necessidades materiais. Tudo quanto se faz mister para a vida do ser humano neste mundo. Davi mesmo confiava no Senhor como o seu provedor. Nós sabemos, uma passagem bastante conhecida, Salmos 23, ele disse, ó, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em outras versões diz, o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Porque ele sabe, porque a partir do momento que ele se entrega ao Senhor e faz a vontade do Senhor, o Senhor se torna o seu provedor. Não quero dizer que nós temos que ficar de braços cruzados esperando também que caia do céu, porque isso não vai acontecer. Mas como ele pode ser o meu provedor? Me dando força para trabalhar, me dando força para conseguir buscar o pão de cada dia. Porém, Jesus faz uma observação no versículo de número 33 e 34, quando as pessoas andam ansiosas demais pelas coisas terrenas. E Jesus mesmo aqui, ó, fazendo essa oração, ele diz assim no versículo 33, ó. Mateus, capítulo número 6, versículo de número 36. Quando ele está relatando sobre a ansiosa solicitude da vida, de ficarmos preocupados que comeremos, que beberemos, que vestiremos, ele diz assim, ó. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ó, primeiro buscar o reino, primeiro buscar a justiça de Deus, para que as demais coisas sejam acrescentadas. Então ele está ensinando, ó, dai-nos o pão de cada dia, mas ele fala, a princípio aqui, ó, mas tem que buscar o reino, tem que buscar a justiça de Deus. E como buscar a justiça de Deus? É mantermos justo diante de Deus, mantermos justo diante ao nosso próximo. Ele diz, ó, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas quando nós dizemos, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, é reconhecermos, não que ele é só nosso Pai, não reconhecermos só que o reino dele venha se estabelecer, não reconhecermos só que a vontade dele é que venhamos ser salvos, mas que ele também é o nosso provedor. Até na nossa petição, nós devemos reconhecer e glorificar o nome dele. E tem mais, ó, quando ele diz, ó, o pão nosso cada dia nos dai hoje, reconhecendo da provisão, aí entra um versículo que é bastante interessante, que é o versículo 12, diz assim, ó, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. É verdade que muitas vezes podemos fazer uma oração mecânica e não nos atentarmos a esse versículo, ó, perdoa nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Em outras traduções, perdoa nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aquele que nos tem ofendido. Mas temos perdoado verdadeiramente? Nós temos liberado perdão? Porque se eu faço uma oração, perdoe minha ofensa assim como eu tenho perdoado, e não tenho perdoado, a minha oração já perdeu a eficácia. O próprio discípulo chegou ao Senhor, Senhor, mas se alguém me ofender, quantas vezes eu devo perdoar? Até 7? O Senhor Jesus disse, não, até 70 vezes 7. Mesmo que nós sabemos que perdão não é algo fácil.
Um grande pensador, C.S. Lewis, ele disse assim, ó: você só saberá o que é perdoar, você só saberá o que é perdão quando tiver alguém para perdoar. Mas quem tem o Senhor como Pai e reconhece que o grande amor que Ele fez, o grande ato que Ele fez de enviar o Seu Filho para nos perdoar do nosso pecado, nós também conseguimos liberar o perdão. Nós também conseguimos liberar o perdão. Por quê? Porque perdão não é ato de humilhação. Perdão é ato de amor. Então, quando fazemos a oração perdoa a nossa ofensa, primeiro, nós temos que ter perdoado. Primeiro, nós temos que ter liberado o perdão. E depois falamos com o Senhor: Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aquele que nos tem ofendido. E para terminar, e para dar prosseguimento, ele diz assim, ó: e não nos deixe cair em tentação. Jesus disse em Mateus, capítulo de número 26, versículo 41, assim, ó: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Eu quero compartilhar também Tiago, capítulo de número 1. Tiago, capítulo de número 1. Que ele diz assim, ó: ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um de nós é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Nós somos fadados às tentações deste mundo. Nós somos fadados a tentar, a querer fazer coisas erradas. Por quê? Porque a carne em si já é contaminada. Apóstolo Paulo, ele diz assim: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. Então nós precisamos orar ao Senhor, pedir para que Ele nos dê força, para que nós não venhamos cair nas tentações, que nós não venhamos cair nas armadilhas do inimigo, que nós não venhamos a dar legalidade para cairmos nas tentações do mundo. Então ele disse: livra-nos do mal. Então nós devemos clamar ao Senhor para que Ele possa nos livrar, para que Ele possa nos fortalecer, para que Ele possa nos revestir com a tua armadura, para que possamos vencer as astutas ciladas do inimigo e as tentações. E a oração termina ainda glorificando o santo nome do Senhor. Porque ele diz, porque a oração diz: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A oração começa enaltecendo o santo nome do Senhor e termina em louvor, enaltecendo o nome do Senhor. E ainda diz, ó: porque se perdoardes aos homens as tuas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoarem aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará. Então, que possamos compreender a magnitude, a relevância dessa oração que o Senhor Jesus nos ensina, que ensinou aos discípulos e que está para nós hoje. Não é só uma oração mecânica, não é só uma oração que nós devemos fazer de manhã, de tarde, de noite, Pai nosso que estás no céu. De qualquer jeito, não. É reconhecê-lo como um ser superior, é reconhecê-lo como nosso Pai, é clamarmos, é pedirmos que seja feita a vontade dele, que todos sejam salvos, é pedirmos que o reino dele venha e que se estabeleça sobre a nossa vida, é pedirmos que ele seja a nossa provisão, é pedirmos que ele nos livre de todo mal, que ele nos livre de toda tentação e que ele possa estar sempre postos a ouvir essa nossa oração, mas de uma forma grandiosa. Que esse ensinamento do Senhor Jesus para nossas vidas nos faça refletir como que eu tenho orado ao Senhor.
como que eu tenho feito as minhas orações diante do Senhor. Reflita sobre isso. Não faça só uma oração mecânica. Compreenda que aqui está atribuído nessa oração toda a vontade de Deus. Que o nome dele seja exaltado, seja glorificado e que eu possa ter ajudado de alguma forma você nessa pequena explanação dessa oração do Pai Nosso. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, aperte o sininho que aparece aí e coloca em todas, que todas as vezes que eu compartilhar um vídeo aqui, você receberá em primeira mão. Que Deus te abençoe, que através dessa mensagem você possa refletir, que possamos refletir para a glória de Deus. Um abraço a todos e fica na paz do Senhor Jesus.